Então vamos lá, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Eu Te Ajudo a Passar. Meu nome é Roberto e você está ao vivo comigo aqui em mais um dos nossos vídeos que a gente tem feito diariamente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui a gente discute estratégias, técnicas, truques e segredos para ajudar você a conquistar a sua aprovação. Seja você alguém que está começando a estudar agora, seja você alguém que já estuda há algum tempo, mas não está tendo os resultados que gostaria. E a gente está no meio de um desafio em que eu faço lives diariamente. Segunda, quarta e sexta, 7h37. Terças e quintas, 18 horas. Espero que você tenha aproveitado o seu final de semana. Se era para estudar, tenha estudado. Se não era para estudar, para descansar, que tenha descansado. O que importa é que hoje é segunda. E segunda dia de live, 7h37. E olha só, quero te convidar também, você que está vendo esse replay, fica comigo, porque hoje o tema da live é como se livrar das pegadinhas nas questões de provas. Como se livrar de pegadinhas nas questões de prova. Que é um tema, né, que a gente sabe que sempre cria muita aflição nos candidatos. A gente está sempre buscando aquela próxima técnica, a gente está sempre buscando aquela próxima forma de aumentar os acertos, esperando uma técnica e algo que venha a ajudar, e é disso que a gente vai falar hoje. Deixa eu só tomar água aqui, pessoal. Terminei meu treino agora, ainda estou aqui no calor do treino, mas vamos embora. E olha só, dia 11 de maio tá chegando. O que tem dia 11 de maio, Roberto? O que vai acontecer no dia 11? Faltam 15 dias a partir de hoje, já entramos na contagem regressiva. No dia 11 de maio, eu vou iniciar um evento todo especial, um evento que certamente vai lhe ajudar muito, com muito mais dicas, aulas recheadas, aulas completas, aulas feitas especialmente para o evento que eu chamo de workshop Eu Te Ajudo a Passar. O que tem nesse workshop? O workshop ele é composto de 3 aulas gratuitas, tá? Você não vai pagar nada para assistir elas, que eu disponibilizo apenas para as pessoas que estiverem cadastradas, tá? Então você precisa se cadastrar, porque ela não vai ficar aberta aqui como essas nossas lives que a gente tem feito, não. Você precisa colocar o seu e-mail, cadastrar o seu e-mail lá, e aí a partir do dia 11 a gente libera. E esse workshop ele dura 7 dias, ele só vai até o dia 17. Cafezinho chegou, esfumaçando aqui, ó. Ele só vai até o dia 17 de maio. Ou seja, de segunda a domingo. É um evento, digamos assim, meio relâmpago, tá? Então você não quer perder, porque depois essas aulas elas não voltam para o ar, elas não são aulas que, como eu disse, que ficam disponíveis. São aulas exclusivas que só vão estar disponíveis para você assistir do dia 11 ao 17. E o que é que você vai aprender comigo nesse workshop? Nossa, muita coisa, tá? A primeira aula logo é a aula que normalmente mais choca os candidatos, né? Independentemente se você está estudando há muito tempo, se você está começando a estudar ou qual seja o seu concurso. Essa aula eu vou apontar quais são os 3 erros fatais cometidos por quase todos os concurseiros. Ah, mas eu estou estudando, Roberto, já tenho experiência, não estou começando agora. Não tem problema, eu tenho certeza que pelo menos um desses 3 erros você acaba cometendo sem saber que está cometendo. Então essa aula é imperdível, a gente já começa logo assim, como a gente fala aqui no programa, com a tijolada, com amor, para você já perceber o que você tem que parar imediatamente de fazer se você quiser realmente ser aprovado. Na aula 2, eu vou explicar mais a fundo o que é o método 3.1. Diariamente eu sei que vocês mandam perguntas pra gente. Roberto, o que é esse método? O que é esse método 3.1? O pessoal tá falando, e essa forma nova de estudar, o que é isso? Eu vou te dar os 3 pilares do método para você começar a executar imediatamente nos seus estudos, tá? E na aula 3 a gente vai fazer um exercício de concentração. Olha que bacana, a gente tem um exercício específico de concentração. E além desse exercício, eu vou dar um plano de ação para você baixar esse plano e montar os seus horários. Olha que maravilha! Você que está em dúvida se está montando, se está estudando da forma certa ou não, você precisa melhorar o seu planejamento. Na aula 3 eu vou liberar. E além disso tudo, a gente vai ter uma comunidade. Durante essa uma semana, dia 11 ao dia 17, eu vou lançar uma comunidade dentro do Facebook. Ah, Roberto, mas eu tô no Insta, não tenho Face. Vai lá, cria uma conta rapidinho. Você cria uma conta, participa da comunidade, depois você fecha essa conta. Por quê? Porque dentro do Face a gente vai ter uma comunidade que só vai funcionar dentro do Face. Então você precisa se inscrever na comunidade para ter acesso a
cadernos que a gente vai disponibilizar de exercícios do método, lives exclusivas que eu vou fazer só para quem estiver na comunidade, ou seja, vai ser um evento todo especial, mas é um evento que a gente restringe, digamos assim, apesar de ser gratuito e ser aberto à participação, para saber quem realmente está comprometido em aprender o método, em realmente quem está afim de ali, de dispor as horas, o tempo do dia, parar tudo que tem para fazer e priorizar o que a gente chama aqui de afiar o machado. Vocês conhecem a história do lenhador? Antes de eu começar essa live, posso contar uma história para vocês? Dita eu aí, se você quer ouvir essa história, a história do lenhador, do mestre e do aprendiz. O Luke já botou aqui, tô ansioso. Bom dia, Marissa, Ivano, Silvia, a Nádia, a Sandra, o LC Barros, o Jerônimo, grande Jerônimo, aluno nosso, Danilo, fala, professor, Rebeca, Fabi, Rejane, o Tiagão tá por aqui também. Olha aí, Tiagão. O Mariva, Mariano Neto. Aí, Tiagão. Cafezinho é de lei, né? Quem já tá aqui com a gente já sabe que tem que ter um cafezinho. Então, olha só. Reza a lenda que existiam 2 lenhadores que entraram em competição. Então, foi feita uma competição para ver quem cortava mais árvores, quem cortava mais lenha, né? E existia aquele novo lenhador forte, né? Mais inexperiente, mas com muito vigor físico, né? O cara lá, dobradão, sabe aqueles caras fortões assim, o machado dele na mão, olhou pro velhinho ali e falou: velhinho, você não vai dar conta de mim. Você não aguenta, eu vou te arrebentar aqui nessa competição. E aí eles começaram, né? Deram início para ver quem cortava mais lenha, começaram a competição. E aí o velhinho lá batendo na lenha, né? Dando as machadadas dele. E o novinho também, a todo vapor. E o novinho, toda hora que olhava, né, pro mestre, olhava pro cara, às vezes parecia que ele estava sentado, ele já pensava com ele, né? Nossa, o lenhador mestre ali, o mais experiente, ele cansou, não vai aguentar, não vai dar conta de ganhar esse desafio de mim. E nisso ele continuava dando as porradas, machadadas ali na árvore, derrubava uma árvore aqui, outra ali, machadando, e toda vez que ele olhava pro mestre, o mestre tava ali, parecia que tava meio paradão, né, meio sentado. Pô, o que esse cara tá fazendo? Ele não tá competindo comigo? Chegou ao final dessa competição, eles foram contabilizar, né, medir ali quem foi que conseguiu mais lenha em menos tempo, no tempo igual que foi dado para os dois. E aí foi contabilizada a vitória do mestre pelo dobro de lenha cortada. E aí o jovem, indignado, né? Nossa, mas toda hora que eu olhava para ele, ele estava lá sentado, não estava fazendo nada. Mestre, o que você estava fazendo? Porque como é que você conseguiu ganhar de mim? Como é que você deu conta de cortar tanta lenha assim? O senhor mais velho, o senhor meu filho? Eu não estava descansando. No momento que você achava que eu estava descansando, eu podia até parecer, porque eu estava ali sentadinho, mas você não percebeu o que eu estava fazendo. Eu estava afiando o meu machado. Galera, quem quer afiar o machado nos estudos, quem quer aprender o dobro na metade do tempo, tem que participar do workshop. É lá que você vai começar a perceber o que você tem que parar imediatamente de fazer. É lá dentro do workshop, e não só lá, né? É ficando aqui comigo. Olha a live de hoje, né? Como se livrar das pegadinhas das questões das provas. Então, muitas vezes você pode até achar uma perda de tempo escutar o Roberto, é uma perda de tempo ver as lives dele. A gente tem mais de 40 lives no YouTube. O replay dessas lives todas que a gente tem feito, tudo isso é para afiar o teu machado. Qual é o seu machado? O que você precisa afiar para passar na sua prova, no seu concurso? A sua mentalidade e a sua técnica de estudo. São duas coisas. Você precisa afiar a sua mentalidade. Você precisa afiar a maneira como você pensa, como você encara os seus desafios no dia a dia. E além disso, você precisa afiar a sua técnica de estudo. E a gente tem as duas coisas. E eu vou abordar muito isso, não só hoje, como também, como eu falei, no workshop que começa dia 11 de maio. Para quem está chegando agora, então, o tema é como se livrar das pegadinhas nas questões de prova. Olha só. Então, vamos lá, né? Eu queria começar falando um pouquinho desse livro aqui. Vocês conhecem esse livro aqui? Preciso saber se estou indo bem. Preciso saber se estou indo bem. É uma história sobre a importância de dar e receber feedback. Dar e receber feedback. O que o feedback tem a ver com pegadinha em questão de prova, Roberto? Você acabou de dizer que o tema da live de hoje é como se livrar
das pegadinhas em questões de prova. Cara, tem tudo a ver, porque feedback é a arte de você se aperfeiçoar e você não vai deixar de cair nas pegadinhas se você não afiar o seu machado, se você não se aperfeiçoar. Então, basicamente é o seguinte, imagine se você, do nada, entrava no seu trabalho, você que trabalha e estuda, ou chegasse na roda de seus amigos, ou chegasse numa sala de estudos que você faça parte, enfim, em algum lugar que tem outras pessoas. E se as pessoas começassem de um dia para o outro, tá? De um dia para o outro, sem motivo aparente, a ignorar você. A pessoa não dava bom dia, você fazia alguma tarefa e ninguém avaliava aquela tarefa, ninguém te dava um feedback. O que é pior? Você receber um feedback ou você não ter nenhum tipo de feedback? Digita aí. Receber ou não ter. É diferente. Porque uma coisa é você receber um feedback negativo, um feedback positivo. Outra coisa é você não receber nenhum feedback. O que é pior, gente? Existe algo pior nessa vida do que ser ignorado? Do que você chegar no seu local de trabalho, como eu estava dizendo, e chegar lá e, cara, ninguém elogiar você, ou criticar você, ou lhe orientar, não dá nenhum tipo de resposta. Você fez uma tarefa e você não tem um feedback, você não tem alguém ali para te dizer, tá certo, tá errado. Como é que ia ficar a sua motivação para fazer parte desse grupo, para continuar nesse trabalho, para... deixa eu pensar aqui mais. Para continuar frequentando esse ciclo de amigos, na verdade, como é que ficaria a sua motivação? Ela zeraria, concorda? A galera já tá, não receber nenhum feedback é bizarro. Chega a ser, do nosso ponto de vista de ser humano, a gente não consegue viver sem feedback, a gente não consegue viver quando as pessoas simplesmente passam a ignorar a gente. Ser ignorado é uma das piores coisas que pode acontecer. E para você, candidato, para você, concurseiro, não é diferente. E são as questões com as pegadinhas, olha só, estamos começando a entrar no tema, o seu feedback, tá? Então, todo mundo aqui concordou, Roberto, é muito pior ficar sem feedback do que receber um feedback positivo, negativo, uma orientação, seja o que for. Eu concordo com vocês. É muito pior a gente ser simplesmente ignorado. Só que o concurseiro, ele precisa começar a criar na mente dele a seguinte metáfora. A sua prova, as questões que você faz no seu dia a dia e as pegadinhas, elas estão te dando um feedback, percebe? Elas são a voz que vai lhe orientar, que vai lhe dizer, olha a pegadinha aqui, a casquinha de banana que a banca plantou para você na questão e você, bobinho ainda, caiu. E tá tudo bem bobinho, tá? Quando eu falo bobinho, eu não falo no sentido pejorativo, eu falo no sentido que você, de repente, está começando, foi a primeira vez que você viu aquela questão e você, bobinho, caiu na pegadinha. Por quê? Porque foi a primeira vez que você enfrentou aquilo. Mas perceba, a questão, a prova, né? A pegadinha, ela não está ignorando você. Ela está te dando feedback. O problema é você aprender ou não com o feedback. Aí a gente diferencia os candidatos que vão continuar sendo bobinhos, que vão continuar caindo nas pegadinhas, que não vão ser aprovados, que não aprendem com esse feedback, dos candidatos que estão aqui afiando o machado. Lembra da história? Afiando a mente, começando a fazer a mente trabalhar de uma forma totalmente diferente, de uma perspectiva totalmente nova. O que esse cara está dizendo? Então ele está me dizendo que eu preciso perceber o tipo de feedback que a prova, que as questões, que as pegadinhas dão para mim quando eu estou treinando. É exatamente isso. A gente está afiando o seu machado aqui. Então perceba, quando você se deparar com uma pegadinha, ela vai ser ali uma avaliação clara para você direcionar os seus estudos para o lugar certo. Então você não pode ignorar a pegadinha. Você não pode, porque senão é você quem está ignorando, né? Você não pode ignorar. É como se você chegasse numa mesa de amigos que você gosta muito, que você quer ter pro resto da sua vida e não desse bom dia para eles. A sua prova é a mesma coisa. Imagine a sua prova como sua roda de amigos, como sua família. Você ignora a sua família? Então eu vejo às vezes os candidatos ignorarem as questões. Eles erram as questões e aí querem ir para outra questão. Não gosta de errar, tem medo de errar e por aí vai. Não pode ser assim. Você não quer passar?
Quem quer passar aqui? Digita eu, Roberto. Eu quero passar, cara. Eu quero conquistar a minha independência, melhorar financeiramente minha vida. Eu quero ter minha estabilidade financeira. Eu quero realizar meus sonhos. Eu quero comprar meu apartamento. Eu quero ajudar minha família, meus filhos. Eu quero dar uma vida melhor para meus filhos, ter um plano de saúde. Eu não sei. Digita aqui embaixo. Inclusive, eu quero saber quais são os seus planos. O que você quer depois da sua aprovação. O que você anseia e por que você está estudando. Então, se você quer sua aprovação, você precisa virar a chave em muitas coisas. E isso é uma das coisas. Continuar caindo em pegadinhas é a mesma coisa de você sentar na mesa de amigos para jantar com sua família e não dar um oi para eles. Você tem que tratar bem os seus amigos, na verdade? Você tem que tratar bem a sua família. Então, trate bem a sua prova. Não fique com raiva dela. Não fique com raiva. Eu sei que, Roberto, peraí, mas aí você está sendo um pouquinho exagerado. Cara, eu entendo isso, porque eu fui reprovado 21 vezes. Se você não conhece minha história, eu fui reprovado 21 vezes antes de ser procurador. E eu ficava com ódio das minhas provas. Ódio das minhas reprovações. Porque eu sei o que é ficar dias e dias e semanas e meses estudando e chegar na prova e ser reprovado. E isso, inclusive, é um dos motivos do Eu Te Ajudo a Passar. A minha missão é evitar que você tenha que passar por isso. Que você tenha que sofrer 21 reprovações para conquistar a sua primeira aprovação. Não deixe isso acontecer com você. Por isso você tem que estar aqui comigo toda segunda, quarta, sexta, 7h37, que eu estou abrindo a sua mente para perceber a forma de encarar isso. Então você pode ficar com raiva da sua prova por uma semana, da questão por uma semana, mas você não pode jogar fora ela. Você não pode ignorar ela porque ela está te dando o seu feedback. Na verdade, ela está lhe orientando, ela está lhe ajudando, só que você não sabe ler isso ainda. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Você não sabe perceber o que é que ela está te dizendo. Olha, fulano, direciona o seu estudo para cá. Faz mais disso. Eu vou te ajudar a ler ela. Só que você ficar com raiva dela, jogar fora, queimar, rasgar. Não faz isso. Deixa a prova lá, esquece. Eu sei que você vai ficar de cabeça quente. Eu ficava assim, eu ficava muito triste, é normal. Não estou dizendo que você não tem o direito de ficar triste. Não é isso. Eu estou te dizendo que você precisa amadurecer, parar de ser tão bobinho e perceber que a prova, ela tá te dando um feedback. Ela não está ignorando, é você que não está sabendo aprender com ela. Então, como eu dizia, né? Esse livro, inclusive, né, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, fala muito da arte de dar feedback, né? Ele é um livro, na verdade, que eu acho que é importantíssimo para você aí que de repente trabalha, que é chefe de algum setor e que precisa lidar com outras pessoas. Mas eu trouxe essa analogia para fazer você perceber que as pegadinhas, né, as questões com pegadinhas, para você se livrar e não cair mais, o primeiro passo é você fazer e refazer muitas questões. Porque olha só, você não quer ter a experiência da pegadinha no dia da sua prova, não é verdade? Você quer antecipar esse momento, você quer evitar de cair na pegadinha das provas. Na prova, no dia da prova. Como que você faz para evitar de cair na pegadinha no dia da prova? Lembra? O que eu falei? Caindo antes. Você tem que cair nela necessariamente para aprender. Não tem problema você errar, desde que você erre no treino. No treino. Então, quanto mais questões você faz, necessariamente as suas chances de cair em mais pegadinhas, digamos assim, tropeçar nas pegadinhas ao longo do dia a dia de estudo, melhor. E aí foi o que eu estava dizendo. Vira a chave, a mentalidade tem que mudar, não fica com raiva. Caiu na pegadinha, o sonho que eu gostaria, assim, que eu sei que pode ser um pouco distante, mas uma hora vai cair essa ficha para você. E quando você tiver com esse pensamento, na hora que você cair na pegadinha no treino, você vai lembrar dessa frase que eu vou te falar. O meu sonho era que todo concurseiro, todo candidato, você que está estudando para o OAB, para o Enem, ao errar uma questão que ele sabia que era uma pegadinha e que ele aí percebeu, deveria comemorar. Como assim, Roberto? Eu errei a questão, como é que eu vou comemorar? Eu sei, eu falo muitas coisas que são contra-intuitivas aqui nas nossas lives e no meu programa, enfim, eu falo muitas coisas que são contra-intuitivas e que a primeira impressão que a gente tem é, nossa, isso não faz sentido, eu vou comemorar um erro. Mas se você souber ter um feedback desse erro, você nunca mais vai errar. E é o que eu estou te dizendo, o que tem errar no treino? Você só não pode querer errar na prova, percebe? O que vale é a prova, o treino. Vale, mas não vale tanto quanto a prova. Na verdade, o treino vale, mas o que mais vale é a prova. Concordo, que é a prova que vai dizer se você passou ou não. Mas se você aproveitar todos os feedbacks do treino
Você concorda comigo que na prova você vai ter muito mais chance de passar? Você vai estar muito mais preparado que os outros candidatos? Então é essencial você conhecer o comportamento da sua banca. Então quanto mais questões você faz, esse é o primeiro passo, tá? Para o pessoal que está chegando agora, tema da live, como se livrar das pegadinhas nas questões de provas e concursos. Então é essencial você fazer muitas questões. Faça muitas questões, treine questões diariamente, faça e refaça, porque como eu disse, você vai tropeçar nesse dia a dia fazendo questão nas pegadinhas, tá? E quando você tropeça nas pegadinhas, você aprende, já vou te dar uma técnica aqui, para você aprender com elas, para você no dia da prova nunca mais errar. Então você vai pegar as provas dos últimos certames, né? Você vai pegar tudo que você já teve ali de prova, que você tá no seu cargo, que tá dentro da sua área de estudo, e aí você vai começar a formular, né? Nossa, onde é que pode estar a pegadinha dessa questão? Porque você já caiu antes, então você começa a aprender o padrão de pergunta, a maneira como a banca tenta te induzir ao erro, que a pegadinha é isso, né? A pegadinha é ela colocar uma palavrinha no começo da alternativa, ou mesmo no próprio enunciado, né? Marque a alternativa incorreta, ao invés de marque a alternativa correta, marque a alternativa falsa. Tudo bem que essas são até mais fáceis de identificar, mas de repente para você que está começando, essas vão ser as primeiras que você vai cair. E aí você vai lá, lê a primeira, olha o que a banca faz. Marque a alternativa falsa. O candidato desatento, que até estudou, o que a banca faz? Na letra A, ele já bota a alternativa verdadeira. Porque o candidato desatento faz o quê? Lê a A, nossa, é isso aqui mesmo. Ele bota uma alternativa bem óbvia, assim. Nossa, isso aqui todo mundo sabe. E aí ele já comemora, pá, marca a letra A, não lê as demais, não prestou atenção no enunciado, caiu na pegadinha. Quando ele vai ver, letra D. Como assim? Eu tinha certeza que era a letra A, eu li, eu estudei isso aqui, eu gravei esse artigo, sei lá. Mas eles fazem isso, né? Então essa é uma pegadinha até assim, relativamente, digamos, nível médio, né? Nível médio não, é leve, né? Nível fraco, assim, uma pegadinha bem mole, assim, de você já ir aprendendo. Mas se você está começando, você pode cair nela. Então, quanto mais questões você faz, mais você começa a perceber como é que a banca gosta de cobrar, o que ela faz em termos de pegadinha, tá? E aí, como eu disse, né? Existem formas e formas de pegadinha. Existem aquelas que estão no enunciado, como eu acabei de falar, né? E quando ele também embaralha os conceitos, né? Então é muito comum, se você não faz as revisões da forma certa, o que acontece? Você lê as alternativas com um pouco mais de pressa, e aí vem a importância da sua preparação com o método, de uma forma equilibrada, com um estudo bem feito. Não é a quantidade, a gente vive falando isso aqui com você, é a qualidade, tá? Então, nada de ter muita pressa. Número 2, você precisa perceber aonde podem estar as pegadinhas. Pode estar no enunciado, como eu acabei de falar, pode estar na troca das palavras dentro das alternativas, pode estar, às vezes, inclusive, eles usam as palavras com conceito semântico diferente, então você precisa também lembrar de aumentar o seu vocabulário, né? Porque às vezes ele vai botar uma palavrinha ali que torna toda a alternativa errada. A alternativa está toda certa. E aí ele bota uma palavrinha que tem um sentido contrário, e aí nisso aí você, sem saber o significado correto daquela palavra, você acaba caindo na pegadinha. Então é super importante você também aumentar o seu vocabulário. Uma das coisas que eu sempre recomendo tem alguma palavra no meio da alternativa, ela tá lhe dando um feedback. Lembra o que eu estava falando no começo, afiando o machado. Eu não sei o que significa essa palavra. Puxa uma setinha e digita. E escreve lá com o lápis do lado o que é o significado daquela palavra. Se for necessário, abra o dicionário, vá lá e pegue, enriqueça o seu vocabulário, porque isso inclusive vai te ajudar numa prova subjetiva. Olha que bacana, né? Veja que você... Olha como a questão do feedback é super importante. Olha como a prova está conversando com você. É você que precisa aprender a conversar, dialogar com ela. Ela está te dando feedback. Qual foi o feedback? Ó, você está caindo nessa pegadinha aqui. Foi o primeiro. Opa, tá. Por que eu errei? Foi no enunciado? Foi na alternativa? Segundo feedback. Ó, você precisa aumentar seu vocabulário. Tinha uma palavra aqui que mudou completamente o sentido da frase. Você caiu só porque você não sabia o que significava... provimento de um recurso, né? Por exemplo, para o pessoal de direito, né? Eu vou só dar um exemplo aqui básico, mas
pode estar em qualquer significado, até porque a própria língua portuguesa ela tem várias palavras que a gente às vezes acha que tem, como é que chama? É falso cognato, né? Que ela parece ter um sentido, mas ela tem um sentido justamente contrário. Então, dentro do direito a gente fala em recurso provido, recurso improvido, né? Em que um é julgado favorável e um é julgado desfavoravelmente. Se você não sabe o que é provido e improvido, você não sabe que um é favorável e o outro é desfavorável. E isso pode já ali, ó, ajudar você, o feedback. Não sei o que é provido. Se você continuar sem saber o que é provido, na próxima questão que você for fazer, você vai cair de novo na pegadinha só por não saber o que uma palavra significa. Imagine você derrubar. A sua alternativa está toda certa. E é isso que as bancas fazem. Elas sabem quais são as deficiências em termos também de vocabulário dos candidatos. E aí o que elas fazem? Elas vão lá e botam aquela palavrinha que pouca gente sabe o que significa, e a gente vai na intuição. Você não tem que intuir nada. Você tem que ter certeza. E a sua certeza vem a partir de um estudo bem feito, de um estudo, como eu estou dizendo, com qualidade. Você não pode passar por cima atropelando. Eu não sei o que significa essa palavra. Você vai continuar sem saber? Olha aí o feedback que a questão, que a pegadinha que você caiu tá dando para você. Você precisa aumentar o seu vocabulário. E é o que eu estou dizendo, cara. Você aumenta o seu vocabulário e quando você for escrever uma redação, quando você for responder uma prova subjetiva, caso a sua prova exija esse tipo de prova, você já vai ter essa palavra dentro do seu arsenal para, inclusive, usar dentro da sua resposta subjetiva. E isso vai, encantar os olhos do examinador. Ele vai olhar para aquilo ali e falar, nossa, esse candidato sabe o que significa. Só ali você já começa a se destacar para ter uma nota maior no seu desempenho de prova subjetiva. Faz sentido? Então olha que bacana. Com o feedback que a pegadinha tá te dando, você nunca mais vai cair nela. Já vou te dar a técnica de como você nunca mais vai cair nela. E 2, você aumenta o seu vocabulário para que você possa, nas suas questões subjetivas, inclusive, brilhar ainda mais e fazer com que o examinador ame a sua resposta. Ele vai ficar com aquela sua resposta assim na cabeça. Dentre milhares de provas que a galera tem que corrigir, que a banca tem que corrigir, ele vai lembrar da sua, porque você foi lá e colocou uma palavra diferente, porque você criou um raciocínio diferente, porque você se destaca não fazendo aquele feijão com arroz que todo mundo faz, né? E aí vem justamente o candidato mais preparado, o candidato mais dedicado, tá? Então, como eu disse, né? Não caia na questão de enunciado diferente, não caia no problema também de falta de vocabulário, de trocadilhos que a banca coloca também nas alternativas. E outra, né? É muito comum você conhecer as matérias que estudou, mas você não aplicar esse conhecimento. E aí é que você, na hora de entender a teoria dentro de um caso prático, o examinador te pega também. Essa é muito comum, porque você compreende o que é a teoria do ato administrativo, né? Tem uns assuntos lá que são bem teóricos, mas os livros, e aí vem a necessidade de você... A galera que sempre me pergunta assim, Roberto, eu posso estudar só por questões? Né? Eu posso ficar só fazendo questão e resolvendo questão para estudar? E eu sempre falo, não faz só isso. Não fica só fazendo questão para poder cair em várias pegadinhas e aprender tudo que eu estou falando do feedback aqui, porque você precisa do material, do livro, da doutrina, porque o material, o livro, a doutrina é o apoio para, por exemplo, te dar práticos, exemplos concretos, práticos, reais. E é para isso que serve o autor, né? O bom autor, o bom livro, ele vai explicar para você o que é e vai te dar na prática como acontece. Você percebeu o que eu estou fazendo aqui nessa live? Eu comecei falando da teoria, te expliquei o que é o afiar um machado, te expliquei que aqui você está mudando a sua mentalidade, te expliquei que a gente vai falar sobre feedback, te expliquei que as provas, as questões, as pegadinhas, elas te dão feedback desde que você mude sua mentalidade e compreenda, afie o seu machado e compreenda e busque o quê? Perceber o que a questão está lhe falando, para você se tornar um candidato diferenciado. E eu estou lhe dando exemplos práticos. Essa é a boa forma de se ensinar, em que você explica a teoria e dá o exemplo prático, em que você concretiza o conhecimento, porque você já aprendeu a tal do feedback. Estou entendendo isso. Ele deu a história lá do certo e errado no enunciado. Ele também falou de palavras diferentes dentro das alternativas que eu preciso aprender, aumentar meu vocabulário. Ele também deu exemplo. Entende? Então, assim,
Se você tiver com um material que não traga exemplos concretos, práticos, da aplicação daquela teoria, esse material seu já não é um material tão bom. Porque ele não usa dessa forma didática de ensino. Então, o que acontece muito, que são outros tipos de pegadinha, é quando as bancas elas fazem o seguinte, elas sabem que você estudou a teoria, mas elas sabem que você não consegue aplicar a teoria a um exemplo, a um caso concreto, a algo do dia a dia. Aí elas vão, colocam esse caso concreto, aí normalmente aqueles enunciados enormes, né? Tício, Mévio, né? Aquela galera lá que sempre cai nas questões, né? Tem mais alguns, né? Tício, Mévio, eu lembro muito do Tício. Tício estava andando pela rua, na verdade, tropeçou num bueiro que a prefeitura deixou aberta. E depois disso ele foi entrar com ação de indenização contra o município tal. Diante das alternativas, gente, eu trago uns exemplos assim que são mais voltados para o direito, porque eu já fui professor de faculdade, de universidade, de cursinho preparatório, de pós-graduação, enfim. Então eu lembro dos exemplos quando eu elaborava as provas para os alunos. E obviamente que o que eu estou falando aqui se aplica a qualquer área, porque o método 3.1 se aplica a qualquer área. Então basta você pensar nas questões que você já errou, que tinham exemplos de casos reais, concretos, né? E que você não soube aplicar a teoria que você aprende no dia a dia na prática, porque você provavelmente está fazendo um estudo defeituoso, né? Um estudo que está faltando ali alguma coisa. Então ele vem, dá esse exemplo prático e depois ele começa a falar, de acordo com a teoria da responsabilidade civil integral, de acordo com a teoria do fato administrativo. Então veja que nessa hora você precisa ter esse amadurecimento, e mesmo que você caia, e tá tudo bem cair na pegadinha, que nem a gente já combinou, estamos combinados aqui. Cair na pegadinha, Roberto, mas no treino você tá liberado. Desde que você saiba o quê? Ver o feedback, ler o feedback, perceber que a prova tá lhe dizendo, o que ela tá te dizendo? Roberto, você tá sabendo muito da teoria, mas quando eu te dou um caso prático, você não tá sabendo aplicar ela. O que você tem que fazer? Revisar mais. Você tem que buscar naquele momento ali, sentar em cima da questão, sentar literalmente e conversar com ela. Literalmente conversar. Conversar em que sentido? Cara, o que faltou aqui para eu acertar? Tem uma pegadinha. Beleza. Mas o que é que tá faltando? Preciso ler mais o meu material? Será que o meu material tá bom? Será que o meu material não tá bom? Às vezes como eu falei, é deficiência do material. Por isso que você nunca conseguiria interpretar a questão de uma forma adequada e colocar a resposta, porque o próprio material ele é deficiente nesse sentido. Então você precisa estar sempre avaliando tudo que está acontecendo. Você só não pode passar de uma forma assodada pela questão, sem perceber o feedback que ela está te dando. Gente, isso é fundamental. O nome do livro perguntaram aqui. Preciso saber se estou indo bem. Eu não acho que é um livro assim que você deveria parar para ler, não, mas é um livro que... Eu leio muitos livros, né, sobre mentalidade, sobre produtividade, e tudo que eu leio, cara, eu consigo na hora associar com a maneira como eu sei que muita gente estuda, que está errado, para trazer para cá para você, dentro de uma forma prática, simples de você entender. Converse com a sua questão, converse com as pegadinhas, porque elas têm muito a lhe ensinar. Não fique com raiva delas. Tá, fique com raiva no momento que você erra ali, mas depois volte. Por isso que eu falei, o primeiro passo então é refaça muitas e muitas questões. Às vezes a gente não consegue tirar esse feedback logo na primeira vez. Mas se você caiu de novo na pegadinha, se você viu lá que, já errei essa questão antes, pelo amor de Deus, você eu vou até liberar para você errar 2 vezes a mesma questão. Mas que seja no treino. Você não tem o direito, a partir de hoje, de errar a questão, e eu já vou te dar o bizu, a técnica aqui, que é fantástica para pegadinha, para a questão de uma maneira geral, e que vai fazer você nunca mais errar essas questões. Mas você errar 2 vezes no treino, vai lá. Mas você errar essas questões que você errou no treino e errar na prova, isso não é mais concebível a partir de agora, professor. Você não tem mais a desculpa, combinado? De errar essas questões que você já errou no treino. Porque se você já errou no treino, no dia a dia dos seus estudos, a sua obrigação é aprender para no dia da prova não cair nas pegadinhas de novo. Faz sentido? Caio, foi o Caio, Thiago, que eu esqueci, né? Caio, Tício e Mévio, exatamente. Esqueci. O Gilbertão, assodada, tá vendo? Eu já te ajudei aqui para você que de repente não sabia, não tinha essa no vocabulário, uma maneira assodada, uma maneira apressada. Vocês estão incríveis, né? Vocês vão me ajudando aqui, complementando as lives, me ajudando até no vocabulário. Então não passe de forma assodada pelas suas questões. Converse com elas, tenha o feedback, porque isso é aprender, galera.
é estudar de uma forma qualitativa, né? É você realmente buscar o aprendizado e não só o acerto. Você não quer só acertar a questão, você quer acertar e entender por que você acertou. Assim como, desde o começo da live eu estou antecipando, e agora eu vou te dar ela, a técnica do caderno de ouro. Assim como você quer, com as questões que errou, aprender também. Então aqui no programa, dentro do método 3.1, a gente tem duas situações quando você faz uma questão. Ou você acerta, excelente, você quer aprender, você quer saber, inclusive, por que você acertou, né? Porque às vezes você vai lá, acerta por eliminação. Quando você acerta por eliminação, não é um acerto menor do que quando você acerta acertando, né? Que você foi lá e essa aqui é a certa. Não é. Porque vale o mesmo ponto. Se fosse na prova, vocês concordam comigo que uma questão que você acerta por chute na prova vale tanto quanto uma questão que você acerta sabendo, marcando, sabe aquela que a gente vai lá e marca, essa aqui é a verdadeira? Vale a mesma coisa. O examinador pouco tá cagando e andando se você chutou ou se você acertou, na verdade. O que importa é que você acertou, vale a mesma pontuação. Isso na prova, mas no treino tem um peso diferente. Porque a questão que você acerta por eliminação significa dizer que você ainda não sabe. Significa dizer, olha o feedback que a questão está te dando. Roberto, você acertou por eliminação. Você não sabia que a alternativa correta era essa. Você sabia que as outras eram erradas. O que você vai fazer? Caderno de ouro. Já vou falar como você vai fazer. Então, existem duas circunstâncias. Só existem duas coisas que podem acontecer quando você resolve questões, quando você cai em pegadinhas. Número 1, você acerta. Número 2, você aprende. Você pensou que eu ia falar você erra, né? Você acerta, você erra. Não! Você aprende. Se você for um profissa de verdade, se você for um candidato inteligente, tá me escutando até agora, você precisa aprender a técnica do caderno de ouro. Roberto, o que é o caderno de ouro? Vamos lá. Como eu disse, ou você acerta ou você aprende. São duas das únicas hipóteses que podem acontecer quando você está fazendo questões, seja uma pegadinha ou não. O caderno de ouro é o seguinte, você vai separar um caderno para você. Cada disciplina que você estuda, você deveria ter esse caderno. Se você não tem ainda, começa a ter a partir de agora. Roberto, e as questões que eu já fiz, esquece, não tem problema. Você vai fazer questão todo dia, você vai começar a aplicar a partir de hoje, segunda-feira, 27 de abril. O que é o caderno de ouro? Simplificando, é um caderno em que você vai estar anotando diariamente, na medida que você senta para fazer questões, os seus acertos, digamos, parciais, que você sabia, mas foi por eliminação, então você precisava consolidar aquela alternativa certa, e os seus aprendizados. Lembra? Não tem erro. Não tem erro. Ou você acerta, ou você aprende. Só existem essas duas hipóteses quando você faz questão. Então, lembre-se que você não está errando ali. Foi como eu falei, comemore a pegadinha que você caiu, porque agora você vai levar esse aprendizado, o feedback, para dentro do seu caderno de ouro. E o que é esse caderno de ouro, Roberto? É simplesmente você, com as suas próprias palavras, atenção, com as suas próprias palavras, resumir o que tinha naquela questão que você não sabia, que fez você marcar a alternativa errada e que agora se transforma num aprendizado. Lembre-se, você acerta ou você aprende. Então o caderno de ouro nada mais é do que você transformar os erros em aprendizado. Tem que ser com suas próprias palavras. Eu não quero que você simplesmente copie. Às vezes tem o pessoal que faz questões pelos sites, né? Tem aqueles comentários lá embaixo e tal. Não saia copiando com as palavras de alguém que comentou lá, não, tá? Use as suas próprias palavras. Por quê? Lembra que eu falei? Olha como a gente vai concatenando as ideias e vai tudo se encaixando. Porque você quer, inclusive, aprender aquela palavra que você não sabia o significado. Você quer o quê? Aumentar o seu vocabulário. Você quer o quê? Treinar a sua escrita. Olha quanta coisa acontece quando você cria o hábito de fazer o caderno de ouro. Você acerta ou você aprende. Além disso, você treina a sua escrita, já que você vai escrever com as suas próprias palavras. Não copie, deixe de ser preguiçoso. Se você copiar, você não vai aprender. Você não vai se transformar no concurseiro melhor. Esse é o problema, às vezes também eu vejo isso, galera. Eu sei que não são vocês, nem todos aqui, eu acho que a maior parte não. Mas se você fica com preguiça de fazer o seu caderno de ouro, cara, as chances são que você está jogando fora o aprendizado. O aprendizado que você poderia ter com aquela questão, para justamente no dia da prova você não voltar a cair na pegadinha, você não voltar a errar aquela questão.
Então essa técnica ela é fundamental. É uma técnica de feedback que você está dando para você mesmo. Isso é uma, tá? Dentre as várias técnicas de feedback que a gente tem dentro do programa, dentro do método 3.1. Estou te dando uma que é fundamental. Só isso aqui já vai mudar completamente a sua quantidade de acertos, vai mudar completamente o seu nível de preparação, vai te colocar no outro patamar. Se você não sabia disso, faça a partir de hoje, mas faça e faça com vontade de aprender. Não faça por fazer, não faça de qualquer jeito. Então você vai anotar nesse caderno qual foi o aprendizado que você tirou daquela questão. Você vai lá, vamos lá. Percebi que eu marquei a alternativa tal, né? Mas na verdade a verdadeira era tal por conta do artigo tal da lei que eu não sabia. Entende? Entendi que na hora de fazer questões práticas eu precisava saber o significado da palavra tal. Aí você vai lá, pega o dicionário e copia o significado. Entende? Você está construindo o raciocínio. É por isso que é fundamental você escrever com as suas palavras. E como eu disse, você ganha vocabulário. Então olha que técnica fantástica, que é praticamente um 3 em 1. É que nem o método 3.1, né? É um 3 em 1. Você acerta a questão ou você aprende com a questão. Quando você aprende com a questão e você faz o caderno de ouro, você vai treinar a sua escrita. Olha os benefícios, você aprendeu, você nunca mais vai errar. 2, você vai treinar a sua escrita. Então isso é bom, porque você que vai fazer uma prova subjetiva precisa treinar. E a gente só aprende algo fazendo, treinando. 3, você aprende mais vocabulário, aprende mais significado de palavras. Olha quantos benefícios. 4, tem um outro benefício aqui, você consolida muito esse erro e transforma no ouro, né? Por isso que o nome é caderno de ouro, porque você nunca mais vai esquecer. Quando a gente cria os raciocínios na nossa própria mente, usando as nossas próprias palavras, né? Do nosso próprio jeito, e depois precisa o quê? Galera, meus alunos aí, turma 13, 12, 11, o que é que tem que fazer com o caderno de ouro? Roberto, beleza, eu fiz meu caderno de ouro, aprendi aqui nessa aula contigo e posso simplesmente esquecer ele, né? Verdadeiro ou falso? O que é que eu faço com o meu caderno de ouro? Porque isso vai demandar tempo, vai demandar concentração. É para tudo, tá? Para todas as disciplinas. Para tudo que você for fazer, você precisa montar o seu caderno de ouro se você não faz até agora. Por quê? Porque ele vale ouro, percebe, cara. Entende isso. Ou você acerta ou você aprende. Como que você aprende? Fazendo um caderno de ouro. Mas você não pode só ler uma vez, você não pode só fazer o caderno e esquecer. Você precisa fazer o que, galera? O que você faz? Hein? O que você faz com o caderno de ouro? Você esquece ele? Você revisa o seu caderno de ouro. Se você não revisar o seu caderno de ouro, o tempo que você gastou escrevendo ele, digitando. Não sei porque eu estou falando digitando toda hora. Mas o tempo que você gastou, né, produzindo ele, você não vai aprender, você vai esquecer aquilo ali. A gente só aprende por repetição. Você tem que repetir constantemente. É por isso que você tem que repetir as minhas lives. Assista o replay se você não entendeu. Se você já está vendo o replay e não ficou claro, vai ver ela de novo. É você repetindo, fazendo várias vezes, que você começa a compreender como é essa história de afiar o machado. É dessa maneira. Revisa. Ó, a galera tá soprando aqui. Tiagão, Viviane, Júlia, Adorge, Danilo, Paty, Bolacha tá por aqui também. Você precisa revisar o seu caderno de ouro. Se você fizer e não revisar, é a mesma coisa de nada. Porque não se engane. Não ache que você vai errar uma questão, vai anotar no caderno e aquilo vai ficar na sua cabeça. Não, ele vai ficar no caderno. Ótimo, você fez a parte mais difícil da estratégia, da técnica, que era parar, inaugurar lá, né? Todo mundo aí, ó, inaugurar hoje, tá? Caderno de ouro de português, caderno de ouro de raciocínio lógico, caderno de ouro de informática, caderno de ouro de condicional, independentemente da matéria. E aí o seu caderno de ouro tem que ficar aberto do seu lado, no dia que você estiver fazendo questão, na hora que você estiver fazendo questão. É questão e caderno de ouro. Questão e caderno de ouro. Fez o caderno de ouro, na outra semana, quando for começar a estudar, tem que começar a revisão pelo caderno de ouro. Porque se você não revisar o seu caderno de ouro, o que vai acontecer? Você não vai aprender. Esse aprendizado, ele ficou só naquele dia lá atrás, quando você
resolveu a questão. Eu aprendi, bacana, anotei com minhas próprias palavras, aprendi o significado da palavra, treinei minha escrita, treinei a construção do raciocínio. Por isso que é importante você escrever com suas próprias palavras, porque você está construindo um raciocínio. Isso na nossa mente significa dizer juntar pontos e criar uma memória de longo prazo. Olha que coisa simples, cara. Olha como é simples a técnica que eu estou te dando aqui. É fácil de fazer. Não complica. Não fica nessa viagem de marcar caderninho e não sei o que, e planner, e nananã. Se você usa os planners da vida, se você acha que é aquilo ali que vai fazer você aprender, desculpa, mas não é isso que faz você aprender. O que faz você aprender é aprender a ter feedback. Primeiro, antes de tudo, revisando até essa live, porque eu acho que a live a gente falou sobre muita coisa, né? Mas a primeira coisa que faz você aprender, número 1, é você afiar o seu machado. É você estar aqui em todas as lives comigo. Segunda, quarta e sexta, 7h37. Terça e quinta, 18 horas. Então você afia o seu machado. Esteja nas lives. Se você perdeu alguma das lives, volta e vai assistir. Você vai afiar o seu machado. Vai fazer sentido as coisas que eu estou falando para você. Então, primeiro é você afiar o seu machado constantemente. E isso é algo que você não pode parar de fazer. Às vezes o candidato também se engana, né? Ele começa a acertar 50%, 60%. 60% não aprova ninguém, galera. E aí ele estagna. Ele chega num ponto ali de estudo dele que ele não consegue ir para cima. E ele quer continuar fazendo do mesmo jeito. Para, afia o machado, assiste as aulas, faz o workshop. Tá? Porque se você não continuar, é constantemente. Você é um lenhador experiente, o lenhador toda hora que o machado dele cegava, o que ele fazia? Sentava com calma e afiava o machado. Afiar o machado significa dizer, melhorar a sua técnica. Tem tanta coisa que você não sabe que deveria estar fazendo nos seus estudos, não é só isso. Isso já vai lhe, digamos assim, proporcionar um aumento, uma qualidade muito grande nos seus estudos. Mas não acho que isso é a única coisa que você precisa fazer. Mas vamos por partes, tá? Aqui no programa a gente não é assodado, não. A gente não sai atropelando tudo, não. Aprende isso, aplica isso. Depois aprende uma outra coisa. Vai no meu workshop e aprende uma outra coisa. E assim você vai o quê? Gradativamente aprendendo várias técnicas. E é um conjunto de todas elas somadas que faz a gente o quê? Afiar o machado. Então, número 1 da live, afiei o meu machado. Eu tenho que perceber que afiar o machado é um processo de melhoria infinito que só termina quando eu sou empossado. Eu ia falar aprovado, mas não é nem aprovado. Quando você tomar sua posse, aí você pode parar de se perguntar o que você pode fazer de melhorar os seus estudos. O que você pode fazer que você não faz ainda. Qual a técnica nova que eu posso implementar. Mas vai com calma, não queira botar o bolo inteiro na boca, fatia por fatia. Caderno de ouro. Então, afiar o machado, número 1. Número 2, feedback. Aprenda a ler o feedback da prova. Número 3, os exemplos concretos que a gente trouxe aqui na live. Número 4, foi a próxima etapa da live, foi o quê? A técnica do caderno de ouro, que vai fazer com que você nunca mais caia em pegadinhas. Nunca mais. Sabe o que é nunca? São poucas as situações em prova e em concurso que faz você dizer palavras sempre, nunca. Sempre vai haver um meio termo ali. Mas o caderno de ouro vai te ajudar de uma forma bizarra, imensa. Chega a ser algo assim que você vai, uau, isso aqui mudou a minha vida. É literalmente assim, mas você tem que fazer e não é fazer de qualquer jeito. É como eu disse. E número 5, né? Precisa revisar o caderno. Se não revisar o caderno, você não vai aprender, você não vai consolidar. Tem que ser com suas próprias palavras, uma para cada disciplina e revisão constante desse caderno de ouro. Pode não, Lima. Deve ser um caderno... Não, desculpa, eu li sua pergunta aqui rápido, tá vendo? Não prestei atenção. Não faz um para todas. Não faz um só, que vai ficar tudo misturado. Você pode pegar um caderno, e aí não tem várias matérias? Cada matéria dentro do caderno você faz para uma disciplina. Separa, tá? Não faz um caderno para tudo. Não faz um caderno de ouro para tudo, porque vai ficar tudo confuso. Você pode pegar um caderno, o que eu tô dizendo. Um caderno só. Eu acho, inclusive, que essa é a melhor opção. Pega um caderno só e divide ele já vem dividido, né, em várias matérias. Cada matéria você vai fazer caderno de ouro da matéria tal. Aí na outra matéria, caderno de ouro da matéria tal. Na outra matéria, caderno de ouro da tal. Sentou para resolver a questão, abre ele e na hora que tá fazendo, tá percebendo o quê? Pegando o quê, galera? Feedback das questões.
Pegadinha, você pode até botar uma seta, puxar um asterisco, né? Fazer um desenho de alguma coisa lá, ó, para chamar bastante atenção. Escrever atenção do lado da anotação do caderno de ouro, enfim. Isso aí vai muito da organização de vocês. Ó, 71 pessoas na live. Galera, faz o seguinte, vamos bater nosso recorde. Digita, ó, clica aqui embaixo, ó, no aviãozinho. Me ajuda, vamos bater o recorde, chegar nas 80. Clica aqui embaixo no aviãozinho, compartilha essa live com alguém que você gosta, que vai aprender, que você sabe que vai ajudar essa pessoa que também está estudando, pra gente bater nosso recorde agora. Vamos porque a gente está bem pertinho. Vou começar a responder aqui as perguntas aqui. O Anderson, professor, eu tenho que copiar as perguntas também? Anderson, não é necessário. Excelente pergunta, né? Você não precisa copiar as perguntas. Porque na hora que você começar a responder, o que você está fazendo ali? Você também vai fazer remissão ao que está sendo perguntado, né? Qual é o assunto que foi cobrado, qual foi a pergunta. Eu não acho bom copiar, porque eu acho que nada de cópia, nem do enunciado e nem na construção do raciocínio. Eu quero que você escreva com as próprias palavras. Então, como eu disse aqui, né? Vamos imaginar que a questão fosse assim. Vou dar um exemplo para ficar ainda mais claro para vocês. E aproveita e compartilha que eu quero ver 79, eu quero ver 80 pessoas nessa live aqui hoje. O que você vai fazer? Você vai responder, né? Ou melhor, criar o seu caderno de ouro como se estivesse respondendo a questão e implementando, né? Incutindo ali, incluindo ali o próprio aprendizado. Então, quando eu estudo responsabilidade civil, eu preciso aprender que... E aí você vai lá e complementa com o que a questão trouxe para você, percebe? Mas não copia. Gente, tudo que disser respeito a copiar, você evita. Copia a questão, copia a resposta, copia isso, copia aquilo, copia o artigo da lei. Não copiem nada. Usem as próprias palavras de vocês. Essa história de copiar é a mesma história do aluno que estuda de forma passiva, é a mesma história do aluno que só quer copiar o que é falado nas videoaulas. É um estudo passivo. Quando você para fazer o esforço... Perceba, você tem que fazer um esforço grande para poder criar o raciocínio na sua cabeça e anotar. Na verdade, é mais difícil. É o que eu quero dizer, né? É mais difícil porque é mais fácil você olhar ali para o enunciado e escrever igualzinho. Olha, escreve, olha, escreve. Olha como você fica. Olha, escreve. Olha, escreve. Olha, escreve. Que pensamento você está tendo? Nenhum. Você está meramente robotizando os seus estudos. Faz sentido? Robotizando, acabei de criar, não sei nem se existe. Mas você não é robô. Você é um ser inteligente, capaz, pleno, que tem que exercer e executar e utilizar a sua mente como ela tem que ser utilizada. Justamente para um aprendizado qualitativo, de médio e longo prazo. É isso que faz a gente aprender de verdade. Não é copiar. O velho copia e cola não ensina nada a você. Você só está achando que está aprendendo. Não, mas eu tô bem disciplinado. Olha meu caderno de ouro, tudo copiado. Você não vai aprender. Acredita em mim. Tá? Isso não sou só eu que digo. Como eu falei para vocês, eu leio muito e todos os livros de aprendizagem falam isso. A gente precisa construir o raciocínio na nossa cabeça. Pode ser que você sinta um pouco de dificuldade no começo, mas o que eu disse para você? É treino. Tudo é treino. Você vai aperfeiçoando o seu caderno de ouro na medida que você vai criando ele. E sabe o que vai acontecer, cara? Vai chegar um momento que você vai olhar para o seu caderno de ouro e as primeiras alternativas, né? As primeiras sacadas, os primeiros aprendizados que você botou lá, de tanto você revisar, você não vai mais precisar ler. Porque você já vai saber de cor e saltear da sequência. E é assim que você passa no concurso. Repetição exaustiva. Melhorando, aperfeiçoando, construindo a sua aprovação. Dia após dia, técnica após técnica, live após live. Então não copiem um caderno para cada disciplina. Deixa eu ver o que mais aqui. Já respondi o Anderson. Revisão. Sem o ouro do caderno, bom resultado não é certo. Exatamente. Essa live vai ficar online? Vai sim, Felipe. A gente tem feito a trocadinha, né? Amanhã, terça-feira, a live é 18 horas, hein? 18 horas. Normalmente eu transmito pelo YouTube, tá? Deixa eu até pegar aqui a programação para passar para vocês. O que a gente vai ter amanhã? Ou melhor, deixa eu dar uma geral aqui, te mostrar o que a gente já teve de live. Se você perdeu alguma, você precisa pegar essas outras, tá?
Então, olha só. A gente começou no dia 13 de abril, segunda-feira, a gente falou sobre a importância de ter confiança para a sua aprovação. Essa live foi no Insta, mas respondendo você, Felipe, a gente leva as lives daqui para o YouTube também. Então, se não tiver aqui no IGTV, eu acho que já está ela aqui, procura no meu IGTV, vai estar no YouTube. Aí a gente fez na terça a live 40, perguntas e respostas. Como eu disse para você, eu já faço essas lives há mais de um ano, tá fazendo um ano agora em junho. Vai fazer um ano, são 48 semanas, só que quando eu comecei com uma por semana só. E a gente agora está intensificando isso, está fazendo uma por dia. Então, a cada dezena a gente fazia uma live só de perguntas e respostas. E a live 40 de terça-feira passada, da semana retrasada, na verdade, do dia 14, foi uma live de perguntas e respostas. Eu peguei várias perguntas e respondi várias delas. No dia 15, quarta-feira, eu fiz uma live com a convidada, com a psicóloga Mirella Neri. Essa live tá incrível. Você que assistiu, dita o que você achou aqui embaixo nos comentários. Para quem não viu, não perder, porque foi incrível. A gente falou sobre o nosso subconsciente, como ele atrapalha a sua aprovação. Tá muito bacana, você precisa assistir essa live. Depois, na quinta-feira, dia 16, a gente falou das 4 técnicas para sair da zona de conforto nos estudos. Então, você que procrastina, você que está com preguiça, você que está desmotivado, precisa ver essa live. E aí, depois, na sexta, a gente teve a tradicional live Pergunta Profissa, que aqui no Insta, eu sempre boto um balãozinho nos stories, que vocês mandam as perguntas lá dentro e eu entro ao vivo e só fico respondendo várias das perguntas. Se liga que sexta-feira que vem é dia de Pergunta Profissa, 7h37. Aí na segunda, de hoje a 8 para trás, né? De hoje a 8, de hoje a dia 20 de abril, segunda passada, mais fácil, eu fiz uma live com a Jéssica. Essa live também foi muito bacana. A Jéssica tá aprovada, aluna nossa, nomeada, só não foi empossada ainda por causa do corona, mas é da área fiscal, então você que estuda para fiscal, ou você que também não estuda para fiscal, a gente falou sobre muita coisa, a Jéssica comentou sobre as superações dela. E ó, eu sempre falo isso, você que é um candidato inteligente, você aprende muito com a experiência dos outros. Você aprende com a experiência dos outros. Então vai lá ver essa live com a Jéssica, aprovada, nomeada lá no cargo de área fiscal. Na terça-feira a gente falou sobre simulados. Faça, se você quiser ser aprovado em concurso. Essa live foi muito boa também. Na quarta, o que diferencia os candidatos dos que ficam pelo caminho? Isso foram as passadas que eu tô lendo, tá? Só para atualizar você que tá aqui pela primeira vez e que de repente perdeu alguma delas. Na quinta, a gente falou sobre os seus sabotadores, é verdade, como te atrapalham na sua busca pela aprovação. E aqui é uma pegada mais da mentalidade, né? Se você já descobriu o seu sabotador, digita aqui embaixo qual é o seu sabotador. Tem um teste para fazer o sabotador. E é legal você também entender isso. E aí na sexta, como eu disse, foi dia de Pergunta Profissa. Toda sexta, 7h37. Hoje falamos das pegadinhas e amanhã, terça-feira, dia 28, vamos ter a live 44 no YouTube. Quantas questões resolver por dia para ser aprovado. Então a gente vai dar sequência nessa história de fazer questões aqui com vocês, tá bom? Amanhã, 18 horas, então, espero você. Dia 11 de maio, começa o nosso workshop. Não deixa de se inscrever. Basta você clicar no link da minha bio, clicar lá em workshop e se cadastrar. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Espero que tenham gostado. Eu vou tirar um print dessa tela e vou colocar no meu feed e vou te perguntar assim, ó, o que é que você aprendeu na live de hoje? Eu quero muito saber. Me dá esse feedback. Não me ignora, não. Não me ignora, não. Me dá o seu feedback. É importante eu saber o que você mais aprendeu. Por quê? Porque a partir do seu feedback eu consigo o quê? Direcionar as minhas lives. Ah, o pessoal tá gostando disso aqui. A galera tá aprendendo sobre isso aqui. E eu posso fazer mais lives. Então você vai me ajudar a te ajudar. Então o seu feedback é muito importante. Assim como as questões e as provas são feedbacks importantes para você, o seu feedback é importante para mim. Não me ignora. Não me ignora. Eu vou tirar um print dessa tela e vou colocar no meu feed lá assim, ó, perguntando assim, ó, o que você mais aprendeu? Qual foi o seu aprendizado na live de hoje? E eu espero o seu comentário lá também, tá bom? Um abraço e até amanhã, 18 horas. Tchau!